A Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2011, capítulo 7, a correspondência da crítica crítica, item subtítulo 3, a massa crítica, a crítica, ou a crítica e o colère berlinense, páginas 177 a 184. A crítica crítica não logrou apresentar-se como antítese essencial e, portanto, não logrou ao mesmo tempo fazer de si mesmo o objeto essencial da humanidade em massa. Prescindindo dos representantes da massa empedernida, que repreende a crítica crítica por sua carência de objeto e lhe dá a entender da maneira mais galante que ainda não passou pelo processo de mudança espiritual e que deve, antes de tudo, começar por adquirir sólido conhecimento, fica claro que o correspondente de coração mole não é, em primeiro lugar, nenhuma antítese, e, em segundo lugar, que o verdadeiro motivo de sua aproximação da crítica crítica é puramente pessoal, e que ele quer, na verdade, conforme qualquer um pode ver através de sua carta ao relê-la em toda a sua extensão, não é mais do que fazer de sua devoção pelo Sr. Bruno Bauer a mediadora de sua devoção pelo Sr. Arnold Ruge. Essa tentativa mediadora é digna de seu coração bondoso, mas ele não chega a formar de maneira alguma um interesse massivo. O correspondente, que se apresenta por último, por fim, já não era mais um membro real da massa. Era, no fundo, um catecúmeno da crítica crítica. A massa é, aliás, um objeto absolutamente indeterminado que, por isso, não pode exercer uma ação determinada nem entrar em uma relação determinada. A massa, enquanto objeto da crítica crítica, não tem nada em comum com as massas reais, que, por sua vez, vêm a formar entre si sínteses das mais massivas. A massa da crítica é fabricada por ela mesma, como se um cientista da natureza, em vez de falar de uma classe de animais determinada, opusesse essa classe a si mesmo. Além dessa massa abstrata, uma quimera de seu próprio cérebro, a crítica crítica ainda necessita de uma outra massa, uma massa determinada, empiricamente demonstrável e não simplesmente imaginada para possuir uma antítese realmente massiva de si mesma. Essa massa deve necessariamente vislumbrar na crítica crítica ao mesmo tempo sua essência e também ao mesmo tempo a aniquilação de sua essência. Ela tem de querer ser, mesmo sem poder sê-lo, crítica crítica, não massa. Essa massa crítica, a crítica, é o colère berlinense, referido anteriormente. A massa da humanidade, que se ocupa com seriedade da crítica crítica, se reduz com efeito a um colère berlinense. O colère berlinense, o objeto essencial da crítica crítica, com o qual ela jamais deixa de se ocupar mentalmente e que ela sempre vê ocupado mentalmente com ela, consiste, tanto quanto sabemos, de uns poucos neo-hegelianos ci-devant, nota 11, ou antigo, aos quais a crítica crítica, segundo ela, afirma, em parte infunde o horror vacui, ou horror antivazio. Em parte, a sensação da nulidade. Ao dizer isso, não investigamos a situação dos fatos como mas confiamos nas manifestações da crítica. De modo que a correspondência é destinada sobretudo a explicar de maneira prolixa ao público essa relação histórica universal entre a crítica e o colère berlinense, e revelar seu profundo significado, a expor a crueldade necessária da crítica para com essa massa, e, enfim, a criar a aparência de que o mundo inteiro vive angustiadamente preocupado com essa antítese, sendo que uns se manifestem a favor e outros contra o método da crítica. Assim, a crítica absoluta descreve, por exemplo, ou escreve, por exemplo, a um correspondente que toma o partido do colère berlinense. Cita: coisas do tipo eu já ouvi tantas vezes que me decidi a não tomar mais em consideração. Fim da citação. O mundo não tem ideia de quantas vezes ela teve de se ocupar com coisas críticas do tipo. Escutemos agora o que um membro da massa crítica informa a respeito do representante do colère berlinense. Cita: se alguém reconhece os Bauer, a Sagrada Família, tem de ser reconhecida sempre pela Melle. Nota 13. De início ao fim, em alemão, in Bausch und Bogen. Assim começa sua resposta. Esse alguém sou eu, mas o jornal literário, tudo como deve ser, foi interessante para mim escutar o que um desses radicais, desses espertos dos anos de 1842, pensava a respeito de vós. Fim da citação. Eis que agora nos informam que o infeliz representante do colère berlinense tinha todo
tipo de censuras a fazer ao jornal literário. A novela do Sr. Edgar, Os Três Homens de Bem, ele achou-a tosca e exagerada. Não compreendia que a censura não é tanto um combate corpo a corpo, um combate em direção ao exterior, quanto uma luta interior. Ele não se digna ao esforço de voltar-se para dentro de si mesmo e substituir as frases contrárias à censura pelo pensamento crítico, desenvolvido com sutilidade e desdobrado em todos os seus aspectos. O ensaio do Sr. Edgar acerca de Berot, ele o achou pouco fundamentado. O informante crítico, por sua vez, acha-o bem fundamentado. Ele até chega a confessar: eu não conheço o livro de Berot, mas, em compensação, ele acredita que o Sr. Edgar logrou alcançar, etc., e a crença, conforme se sabe, torna o homem bem-aventurado. No fundo, prossegue o crente crítico, ele, o membro do Colégio Berlinense, não está nem um pouco satisfeito com o papo de Edgar. Também, Proudhon, ele acha que não foi tratado com seriedade e profundidade suficientes. E aqui, o informante dá ao Sr. Edgar seu testemunho. Cita: é certo que o conheço. Proudhon, é certo que eu conheço Proudhon e sei que a exposição de Edgar tomou dele os pontos característicos, colocando-os em seguida uns junto aos outros, e de modo bem ilustrativo. Fim da citação. O único motivo pelo qual a crítica tão excelente do Sr. Edgar a respeito de Proudhon não satisfaz só pode residir, segundo o informante, no fato de que o Sr. Edgar não desencadeia nenhum tipo de maus ventos contra a propriedade. Sim, é preciso pensar nisso. O adversário acha que o ensaio do Sr. Edgar a respeito da Union Ouvrière é insignificante. O informante consola o Sr. Edgar. Nota. Citação. Naturalmente, ele não contém nada de original, e essas pessoas voltam a se entregar de fato ao ponto de vista de Group, o qual, na verdade, jamais abandonaram. Dá. É só isso o que a crítica deve fazer. Fim da citação. Como se a crítica não tivesse dado já toda uma série de descobrimentos completamente novos no campo da linguística, da história, da filosofia, da economia política e da jurisprudência. E ela tão modesta que permite que se lhe diga que ela não deu nada de original. Até mesmo nosso correspondente crítico deu à mecânica praticada até hoje algo desconhecido, quando faz as pessoas voltarem aos mesmos pontos de vista dos quais jamais saíram. A lembrança dos pontos de vista de Group é bem pouco hábil. Em seu folheto, ademais miserável e nem sequer digno de nota, Group perguntou ao Sr. Bruno que contribuição crítica ele tinha a dar a respeito da lógica especulativa. O Sr. Bruno limitou-se a mandá-lo às gerações futuras. E, cita, um tolo espera por resposta. Nota 14. Referência a um verso de Heinrich Heine, extraído do poema Fragen, ou Perguntas, em Mar do Norte, Nordsee, segundo ciclo. Nota da tradução. Assim como Deus um dia castigou o faraó incrédulo, endurecendo-lhe o coração e não o considerando digno de ser iluminado, assim também um informante assegura. Cita: por isso vós nem sequer sois dignos de ver e reconhecer o conteúdo do vosso jornal literário. Fim da citação. E em vez de recomendar ao Sr. Edgar que desse um jeito de arranjar pensamentos e conhecimentos, ele se limita ao seguinte conselho. Cita: Edgar pode até arranjar um saco de frases feitas e pôr as mãos às cegas dentro dele quando escrever seus ensaios no futuro, e assim adquirir um estilo que ecoe junto ao público. Fim da citação. Fora as garantias de uma certa raiva, desgosto, falta de conteúdo, ausência de pensamento e de ideias a respeito da coisa, a qual ele não consegue captar, além de um sentimento de nulidade, todos esses epítetos, entenda-se, referem-se ao Colégio Berlinense. São feitas elegias como as que seguem a Sagrada Família. Cita: a facilidade do tratamento que analisa as coisas a fundo, o domínio das categorias, a visão adquirida pelo estudo em uma palavra, o domínio dos objetos de análise. Ele, o sujeito do Colégio Berlinense, facilita as coisas para si mesmo. Vós fazeis com que as coisas se tornem fácil para a gente. Ou vós praticais no jornal literário a crítica pura e expositiva que analisa as coisas a fundo. Fim da citação. No final das contas, o correspondente crítico diz, cita: eu me estendi tanto ao vos escrever porque sei que vos causo uma alegria ao comunicar-vos as opiniões do meu amigo. Através delas podereis constatar que o jornal literário cumpriu seu papel. Fim da citação.
Seu papel é sua antítese em relação ao Couleur berlinense. Se até agora vivemos a polêmica do Couleur berlinense contra a crítica crítica em sua censura com relação a essa polêmica, agora nos é caracterizado de maneira dupla a aspiração do Couleur berlinense pela misericórdia da crítica crítica. Um correspondente escreve, cita, meus conhecidos de Berlim me disseram, quando lá estive no começo deste ano, que era procedimento vosso repelir todo mundo, mantendo qualquer pessoa o mais distante possível, mantendo-vos completamente isolados, a fim de evitar qualquer aproximação, qualquer contato com quem quer que fosse. Eu não posso saber, naturalmente, de que lado está a culpa. Fim da citação. A crítica absoluta responde. Cita. A crítica não toma nenhum partido, não quer ter nenhum partido como seu. É solitária. Solitária ao abismar-se em seu objeto, solitária ao se enfrentar com ele. Ela se livra de tudo. Fim da citação. Do mesmo modo que a crítica crítica acredita se sobrepor a todas as antíteses dogmáticas, ao substituir as antíteses reais pelas antíteses imaginárias entre si mesma e o mundo, entre o Espírito Santo e a massa profana, ela acredita que se eleva acima dos partidos ao cair debaixo do ponto de vista do partido, ao proporcionar-se na condição de partido em oposição ao resto da humanidade e concentrar todo o seu interesse na personalidade do Sr. Bruno e Cia. Que a crítica se entrona na solicitude da abstração, que ela mesma, ao se ocupar de um objeto de maneira aparente, não sai de sua solidão carente de objeto para entrar em uma relação social de verdade com um objeto real, porque seu objeto é apenas o objeto de sua imaginação, simplesmente um objeto imaginário e uma confissão crítica cuja verdade aparece confirmada por toda a nossa exposição. E não menos corretamente, ela determina o caráter de sua abstração como uma abstração absoluta, ao dizer que se livra de tudo. E justo essa libertação do nada que se livra de tudo, de todo o pensar, de toda a contemplação, etc. É o absurdo absoluto. A solitude, ademais, que é alcançada a partir da libertação da abstração do todo, acha-se tão pouco livre do objeto do qual ela se abstrai, quanto Orígenes se achava livre do membro procriador, que ele livrou de si. Um outro correspondente começa por apresentar um dos que fazem parte do Couleur berlinense, o qual ele viu e com o qual falou, como um mal-humorado, abatido, sem poder mais abrir a boca, como pusilânime, como alguém que sempre tinha na ponta da língua uma palavra insolente. Esse membro do Couleur berlinense conta ao correspondente que, por sua vez, refere à crítica. Cita. Disse que não pode compreender como homens como vós dois, que, ademais, costumam venerar o princípio da humanidade, podem comportar-se de um modo tão reservado, tão displicente e, inclusive, tão soberbo. Ele diz não saber. Porque existe certo tipo de pessoa que, conforme parece, provoca deliberadamente uma cisão. Todos abraçamos, com efeito, o mesmo ponto de vista. Todos nós veneramos ao extremo a crítica. Somos todos capazes de compreender e aplicar um pensamento extremo, ainda que ele não parta de nós. Segundo ele, o princípio inspirador dessa cisão não é outro que não o egoísmo e a soberba. Fim da citação. E então o correspondente deixa escapar as palavras decisivas. Cita. Será que pelo menos alguns entre nossos amigos não compreenderam a crítica, ou pelo menos a boa vontade da crítica? Nota 15. Ainda que faltem as forças, há que se elogiar a vontade. Fim da citação. A crítica corresponde através das seguintes antíteses entre si e o Couleur berlinense. Diz que são diferentes pontos de vista da crítica, que os outros acreditam carregar a crítica no bolso, ao passo que eles conhecem e aplicam realmente o poder da crítica. Quer dizer, a crítica não mantém a crítica no bolso. Para o Couleur, a crítica seria a pura forma. Para eles, ao contrário, ela seria o mais pleno conteúdo, ou, muito antes, a única coisa plena de conteúdo. Assim como o pensamento absoluto se considera a si mesmo como se fosse toda a realidade, assim também a crítica crítica. Por isso, ela não vê fora de si nenhum conteúdo. Ela não é, portanto, a crítica de objetos reais que habitam fora do sujeito crítico. Ela fabrica muito antes o objeto. Ela é o sujeito-objeto absoluto. Adiante, o primeiro modo da crítica deve começar com expressões acerca de tudo, indo além do estudo das coisas em si, e o segundo se livra de tudo, através de expressões. O primeiro é ignorantemente inteligente, o segundo está estudando. O segundo é, no entanto, pouco inteligente e aprende
passar par lá, ou aqui e ali, mas apenas de maneira aparente, apenas para poder lançar aquilo que aprendeu superficialmente como sabedoria auto-inventada transformada em tópico, contra a massa, da qual ele aprendeu a solucioná-lo. Aprendeu e solucioná-lo em um absurdo crítico. Cita. Aos primeiros importam palavras como extremo, ir adiante, não ir suficientemente adiante, transformadas em categorias das mais elevadas. E segundo, desvenda os pontos de vista e não lhes aplica as medidas daquelas categorias abstratas. Fim da citação. As exclamações da crítica número 2, de que já não se deve mais falar em política, de que a filosofia está liquidada, sua afirmação de que está além dos sistemas sociais e suas argumentações através de palavras tais como fanatismo, tópico, etc., que é isto tudo, senão uma versão criticamente emendada, ir adiante, e do não ir suficientemente adiante, e suas medidas, tais como a história, a crítica, a síntese dos objetos, o velho e novo, a crítica em massa, o afundar das posições, em uma palavra, todos os seus tópicos não são, por acaso, medidas categóricas e abstratamente categóricas? Cita. Os primeiros são teológicos, malignos, invejosos, mesquinhos, arrogantes. Os segundos, o contrário de tudo isso. Fim da citação. Depois que a crítica tributa a si mesma desse modo, e de um só alento, uma dúzia de louvores, e proclama ter tudo aquilo que falta ao colega berlinense, à maneira de Deus, que é tudo o que não é o homem, ela dá a si mesma o seguinte testemunho. Cita. A crítica alcançou uma claridade, uma sede de saber e uma quietude que a tornam inatacável e insuperável. Fim da citação. Por isso é que, diante de sua antítese, o colega berlinense ela apenas pode assumir, em suma, a atitude de riso olímpico. E essa gargalhada, com sua habitual minuciosidade, desenvolve o que esse riso é e o que não é. Essa gargalhada não tem nada de soberba, de maneira alguma. Ela é a negação da negação. Ela é apenas o processo que o crítico tem de aplicar necessariamente com fruição e tranquilidade de espírito contra um ponto de vista subordinado que presume ser igual ao seu. Que presunção! Quando o crítico se ri, portanto aplica um processo, e em sua tranquilidade de espírito aplica o processo do riso não contra pessoas, mas sim contra um ponto de vista. Até o riso é uma categoria que a crítica aplica, inclusive, e tem de necessariamente aplicar. A crítica exterior ao mundo não é uma atividade essencial do sujeito humano real, que vive, portanto, na sociedade presente, que sofre e compartilha suas penas e seus gozos. O indivíduo real é apenas um acidente, um receptáculo terreno da crítica que se revela nele como absolutamente ou como substância eterna. O sujeito não é aqui a crítica do indivíduo humano, mas sim o indivíduo inumano da crítica. Não é a crítica que é uma manifestação do homem, mas o homem que é uma manifestação da crítica. Por isso, o crítico vive completamente fora da sociedade. Cita. Pelo crítico, pode o crítico viver na mesma sociedade em que ele vive? A mesma sociedade que ele critica? Fim da citação. Melhor seria perguntar: não deve ele viver nessa sociedade? Não deve ser ele mesmo uma manifestação vital dessa sociedade? Por que o crítico vende seu produto espiritual se com isso torna a pior lei da sociedade atual a sua lei? Cita. O crítico nem sequer pode ousar misturar-se pessoalmente na sociedade. Fim da citação. Por isso ele forma para si uma sagrada família. Assim como o Deus solitário aspira a superar através da sagrada família sua separação tediosa da sociedade, se o crítico quer se ver livre da má sociedade, o primeiro que ele tem de fazer é livrar-se a si mesmo da sociedade. Cita. Assim, o crítico se vê privado de todos os gozos da sociedade, mas também lhes são alheios os sofrimentos dela. Ele não conhece nem amizade, exceção feita à amizade dos amigos críticos, nem amor, exceção feita ao amor próprio. Mas, em compensação, a calúnia se bate impotente contra ele. Nada pode injuriá-lo. Ele não sabe o que é o ódio nem a inveja. A raiva e o rancor são para ele emoções desconhecidas. Fim da citação. Enfim, o crítico é livre de todas as paixões humanas. Ele é uma pessoa divina.
e pode cantar de si mesmo a canção da freira, que diz, cita, eu não sonho com amor nenhum, eu não sonho com nenhum homem, eu sonho apenas com Deus Pai, que pode me conservar. Nota 17. Citação de uma canção popular alemã intitulada A Freira. Nota da tradução. Fim da citação. Não foi dado à crítica escrever uma passagem que seja sem se contradizer, de modo que ela nos diz no final, cita, o filistinismo que apedreja o crítico, segundo a analogia bíblica, ele tem de ser mesmo apedrejado, que o desconhece e lhe atribui motivos impuros, olha só, atribui motivos impuros à crítica pura, a fim de poder se igualar a ele, a quimera da igualdade que ela censurou acima. O crítico nem sequer se ri dele, pois ele nem sequer o merece, mas apenas o desmascara com o olhar e o repudia com serenidade a seu insignificante significado. Fim da citação. Mais acima, o crítico tinha necessariamente de aplicar o processo de riso contra o ponto de vista subordinado que pretendia ser seu igual. A falta de clareza da crítica acerca de seu modo de proceder contra a massa ímpia quase parece apontar para uma irritação interior e um ataque da bilis, para a qual as emoções não são nem um pouco desconhecidas. Não se pode deixar de reconhecer isso. Depois de ter combatido de maneira hercúlea até agora, a fim de se livrar da massa profana, a crítica, e aliás, de tudo, a crítica enfim logrou conquistar uma existência solitária, divina, que se basta a si mesma, através de seu trabalho. Se nas primeiras manifestações dessa sua nova fase, o velho mundo das emoções pecaminosas ainda parecia exceder alguma força sobre ela, agora a encontraremos encarnada em uma forma artificial, encaminhando de maneira definitiva seu esfriamento estético e sua transfiguração, assim como sua penitência para que, no fim, possa festejar, na condição de segundo Cristo triunfante, o juízo final crítico e ascender com tranquilidade ao céu, depois de ter triunfado sobre o dragão.